Olá, tudo bem? Tenho certeza que sim, porque com Jesus sempre está tudo muito bem. E quando nós nos reunimos aqui com o grupo do Núcleo Espírita, Fraternidade e Amor, tudo fica bem porque é uma alegria podermos nos reunir para falarmos do Evangelho, para falar sobre a vida, para pensarmos sobre a vida, como estamos caminhando nessa existência. E eu trago para as nossas reflexões de hoje, mais uma vez, o livro Depois da Morte, de Leon Denis, o continuador da obra de Allan Kardec. Já falei aqui do primeiro capítulo, quando ele fala sobre as crenças, o que existe de crença de outras etnias, de outras religiões, através dos tempos, sobre o além-túmulo. E depois eu falei sobre esse além-túmulo em outro capítulo. E agora eu quero falar da última parte desse livro, quando Denis nos apresenta um futuro que ele chama de caminho reto. E é justamente esse caminho reto que ele vem nos adiantar sobre o que precisamos pensar. E ele vai citar, ele vai escrever ali vários itens, começando com a vida moral, com o dever, com a fé, esperança e consolações, orgulho, riqueza e pobreza, a caridade e o amor. Esses são os itens que eu quero realizar as reflexões da noite de hoje, embora ele tenha depois, continue falando sobre doçura, paciência, bondade, egoísmo, resignação na adversidade, fala sobre a prece, trabalho, sobriedade, continência, estudo, educação, questões sociais e lei moral. Então vamos começar lendo desse livro o que ele fala sobre a vida moral. E Denis começa dizendo que gravados em si, todo ser humano traz os rudimentos da lei moral. Como é que podemos entender isso? Que no íntimo, todos nós sabemos o que é certo e o que é errado, por onde e como devemos caminhar. Então, moral aqui no sentido de comportamento, orientação, convivência. Então é em cima disso que precisamos pensar, parar, esse é o momento. Vamos parar um pouco, pensar sobre isso. E aí eu trago também aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, é o nosso livro de cabeceira, o livro de cabeceira do Espírita, quando na introdução, e todas as introduções das obras básicas são lindíssimas, vale a pena se debruçar para ler, para estudar. E nessa introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai anunciar que, palavras dele, reunimos nessa obra os artigos que podem compor um código de moral universal. Moral universal. Não é moral para os espíritas, não é uma moral nem mesmo para um só planeta, é para o universo. Porque quem lê o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver que ele pegou partes da obra dos Evangelhos de Jesus, aquelas que vão direto à nossa vida diária. Então, o Evangelho como roteiro de vida e de como caminharmos aqui nesse planeta. E o Leon Denis vai dizer que qualquer ato bom acarreta para o seu autor uma satisfação íntima, uma espécie de ampliação da alma. E isso é verdade. Quando nós fazemos um ato bom, quando nós ajudamos alguém, servimos a alguém com o coração, a emoção maior é nossa de ajudar. É um sentimento, é uma sensação que não dá para descrever, somente vivenciando. E aí Denis vai dizer que sente uma espécie de ampliação da alma. Então a alma se desprende
né, dessa vida rotineira, da matéria, do ter pelo ter, e ele se envolve com o outro. É isso que ele está falando sobre praticar a vida ou viver uma vida moral. E ele vai dizer também que as más ações, ao contrário, trazem muitas vezes amargores, desgostos, né? Ficamos até sem dormir, né? Quando nós falamos alguma coisa que ofendeu alguém, ou fizemos alguma coisa que alguém ficou chateado conosco, a gente acorda à noite, fica pensando naquilo e nem dorme, fica preocupado, às vezes fica até doente, não é? Então ele está fazendo esse contraponto entre fazer o bem e se sentir bem e fazer, né, o que não deveria fazer e se sentir mal, né? Fica amargo, né? Igual quando come alguma coisa, deixa a boca amarga, você fica todo amargo pensando sobre aquilo. E Denis vai nos dizer que é necessário fazermos uma higiene da alma, né? Que isso seja aplicado em todos os nossos atos. Então estamos aí em plena pandemia, quando nós estamos reaprendendo a fazer uma higiene, né, do local, lavar as mãos, né, usar máscaras, e essa higiene física, e ele vai falar de fazer uma higiene da alma. Como é que nós limpamos a alma, né? Que álcool gel é esse que precisamos passar na nossa alma para que ela fique higienizada, né? Nós temos que desinfestar a nossa mente, a nossa alma, das coisas que colocamos para dentro e que vão nos contaminar. Né? Não vai fazer a doença do físico, né, como esse vírus está fazendo, mas vai fazer a doença da alma mental. Né? Vão surgir larvas mentais de pensamentos baixos, né, de baixa vibração, densos, que nos fazem mal por várias existências até. Então, Leon Denis vai nos incitar a pararmos para perguntar qual é o porquê da existência. Por que estou aqui? É claro que na adolescência muitos de nós fizemos essa pergunta, né? Eu não pedi para nascer, o que eu estou fazendo aqui com todos esses problemas? Né? Mas nós temos aí um Espiritismo que já nos explica, e Jesus veio nos exemplificar por que nós existimos. Né? Alargar a perspectiva da vida. A vida não é só esse do berço ao túmulo que nos é apresentado e a gente acha que é só esse horizonte aqui onde a nossa vista alcança. Na verdade, é para alargar a vida além do túmulo, além da matéria, transcender. E quando nós transcendemos, nós olhamos além do horizonte. E além do horizonte existe algo mais que, se não vislumbramos com o olhar, vislumbramos com a sensação. Todos nós sentimos que há algo a mais, que devemos almejar, que devemos caminhar até lá. E Denis complementa: buscar a felicidade não mais nesse mundo. Essa é a questão dessa nossa sociedade atual, né? Que é ser feliz aqui, com os bens materiais, nesse imediatismo de querer satisfazer desejos, e não o objetivo da vida do espírito. Então é ter isso, ter aquilo, ter alguém, né? Sempre ter, o que na verdade não tem. E aí nós vamos lá em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 12, quando ele também diz que a felicidade não é deste mundo. Precisamos ler a Bíblia, ler o Evangelho, ali tem todo um roteiro também. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, nós vamos ter lá uma mensagem do Espírito François Nicolas Madeleine, que diz que nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. E é isso tudo que perseguimos. Riqueza, poder, né, beleza, juventude, que fica para trás. E aí, o que sobra? Então, se essa é a essência da nossa felicidade, olha aí quantos suicídios, frustrações, depressões, né, por não conseguir manter isso por muito tempo ou além da vida.
E aí Denis volta a nos dizer, buscar a melhoria contínua, observando a lei moral. A melhoria do espírito, né? Não que não deva progredir, né, financeiramente, materialmente, não disso que eu estou falando, mas não se apegar nisso como objeto de felicidade, que é externo a mim, a riqueza é externa a mim, né? O poder é externo a mim, né? O poder aqui da terra, o que eu preciso é me melhorar como espírito, obedecendo à lei moral. Vamos lembrar, no mínimo, dos 10 mandamentos do decálogo de Moisés, que não estão sendo respeitados. Quando tem lá, não matarás, e quantos assassinatos nós estamos vendo aí na mídia, de marido com esposa, esposa com marido, matando filhos, matando seres do amor. Olha onde nós estamos chegando. Tomar cuidado, que quando se tem as tentações da carne, são miragens enganosas, nos diz Denis, e isso tudo vai ficar para trás. Precisamos aspirar o alvo e para ele lançar. Qual é o meu alvo? Para onde eu tenho que me dirigir? Por isso que outras religiões, quando fala que errou o alvo, eles dão o nome de pecado. Pecado é sair do alvo, errar o alvo, sair do caminho. Não é? Por isso que Jesus falou tanto na ovelha desgarrada, a ovelha perdida, aquela que toma um atalho, quer chegar na frente, quer chegar mais rápido, escorrega, bate a cabeça e depois tem que voltar para uma nova chance. E o bom é isso, todos nós, nesse Deus misericordioso, temos uma nova chance de reconstruir a nossa caminhada, cada um faz o seu caminhar. Denis vai nos falar também sobre o dever. Essa palavra às vezes incomoda um pouco, dever, eu estou devendo alguma coisa a alguém, o que eu devo fazer, que nem sempre é o que eu quero fazer. E ele vai descrever dever como conjunto de prescrições da lei moral. Então, se existe lei, se existem normas, regras, eu devo cumprir. É como quando eu entro para trabalhar numa instituição. Toda instituição tem as suas normas, de conduta, de procedimento, e eu tenho que me adequar, a essas normas se eu quiser ficar trabalhando ali. Eu vou para o trânsito, eu tenho as leis do trânsito que eu preciso me adequar para não levar multa, para não perder CNH. Em tudo existem regras de condutas, deveres para nós exercermos, mas não sei o que acontece, que quando fala em dever, incomoda. Ele vai falar, seguir a regra para conduzir-se nas relações com os seus semelhantes e com o universo. Então ele está falando do dever com o outro e ampliando para o universo. Já pensaram nisso? Eu tenho um dever com o universo. Então esse dever vai muito além. Trazemos de novo Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, o título do capítulo é Sede Perfeitos, e no item 7 nós vamos ler lá o que o Espírito Lázaro traz para nós. O dever é obrigação moral. De novo, dever é obrigação moral. O que quer dizer isso? Não é favor. Eu tenho a obrigação de obedecer às leis morais. Eu não estou fazendo favor para ninguém. Então a obrigação moral da criatura para consigo mesma primeiro e em seguida com os outros. E Denis vai completar que dever para consigo mesmo consiste no respeito, governar-se com sabedoria, realizar somente o que for útil, digno e belo. Olha só, o filósofo do Espiritismo como ele era, nos dizendo que nossos atos, eles têm que obedecer ao que for útil, digno e belo. O que eu faço é útil para mim?
é útil para o outro, é digno de ser visto, ou estou fazendo coisas escondidas que eu não posso nem falar, né? E ao ser visto vai ser uma coisa boa, vai ser uma coisa bonita de se ver, como uma boa ação. Isso é viver nesse planeta, né? Eu tenho deveres para comigo. Eu estou num corpo que eu preciso cuidar. Eu sou, né, devedor desse corpo que foi construído para mim, né, por um pai ou por uma mãe. Ele foi construído para eu habitar, eu espírito. E como é que eu estou tomando conta desse corpo que eu ganhei? Né? Eu ganhei esse corpo dos meus pais. Já pensaram nisso? Que teve um pai ou uma mãe que te deu o seu corpo. É uma veste, né? Para você habitar, para eu habitar e adorná-lo, né, com boas ações. Então, à medida que eu realizo boas ações, né, o espírito se ilumina e a pessoa fica bonita, a beleza de dentro para fora. Quantas vezes nós já ouvimos isso, mas acreditamos? E Denis vai continuar: dever profissional, né? Cumprimento consciencioso das obrigações, dos encargos assumidos. Eu acho muito interessante que a pessoa às vezes está desesperada, que está desempregada, eu pego qualquer coisa, eu preciso do emprego, tá? E ela consegue aquele emprego, fica muito satisfeita, começa a trabalhar. No início ela vai seguindo direitinho, né? Chega no horário, não falta o serviço, vai passando o tempo, ele vai ficando contra o próprio trabalho que ele estava querendo tanto, né? Começa a reclamar do serviço, está trabalhando muito, chega atrasado, fala mal do patrão, acaba perdendo o emprego. Né? Então, se eu preciso do emprego, né, para de onde vem o pão, que eu faça o meu melhor. Porque precisamos mudar esse conceito de trabalho. Trabalho não é castigo. Infelizmente, nós temos aí, né, uma interpretação da Bíblia, né, quando Adão perde o paraíso, né, e lá é colocado que como castigo ele vai ganhar o seu pão com o suor do seu rosto. Né? Só que não, temos que mudar isso, não é castigo, é oportunidade de trabalhar a si. Né? Ao trabalhar para o outro, eu estou trabalhando em mim, relacionamento, habilidades e melhorando a autoestima. Porque quando eu tenho um trabalho, eu realizo, né, e ele é bem visto, né, eu tenho que ficar satisfeito. Eu sei fazer o meu trabalho, eu sou útil. E se faço bem feito, ele é digno, né? E se, né, fica bonito, ele é belo. Olha o que o Denis falou: eu sou útil, digno e belo no que eu faço. Então eu tenho que colocar essas qualidades, né, no que eu faço no trabalho dia a dia, e não reclamar, agradecer e me melhorar cada vez mais. Denis também vai falar do dever social. Social é relacionamento um com o outro, né? Amar os homens, trabalhar por eles, servir fielmente ao país, servir à humanidade. Né? Então, o amar os homens é amar as pessoas que formam a minha família chamada humanidade. Né? E fazer tudo para que eles sejam felizes, trabalhar por eles, auxiliar de alguma forma. Servir fielmente ao país. Ultimamente a gente vê muita gente falando mal do nosso país. Mas nós temos que pensar: esse foi o país onde eu tive a vaga para reencarnar. Presta atenção. Né? De todas as vagas onde se abriram para eu voltar, a vaga que tinha para mim, com todas as condições para eu evoluir, foi aqui nesse país. Então eu devo ser grato ao país que me acolhe, né? E servir as suas leis. Então não é porque o outro não está aplicando o dinheiro dos impostos, né? Isso é uma obrigação dele, que ele não está cumprindo, que eu também não vou cumprir a minha e não vou pagar os impostos. Um erro não justifica o outro. Então vamos nos espelhar em quem está fazendo o bem, o certo, na conduta moral, e não justificar os nossos erros em cima do erro do outro. Né? Porque a gente sabe que tudo vai se voltar contra nós. O bem que eu faço volta, o mal que eu faço volta também. E servir a humanidade.
né? Aquele que está lá do outro lado do mundo, está lá no Japão, né? Está lá na Croácia, é meu irmão, é minha irmã, né? Então eu tenho que torcer por eles também, não tem que fazer guerra mental, né? Não tem que ser bairrista, só os brasileiros são bons, não, todo mundo é bom, todo mundo merece o céu, né? Precisamos ter esse pensamento. Denis continua dizendo, o dever com Deus. Paremos nesse ponto. Qual é o nosso dever com Deus? Quais as nossas obrigações com Deus? Jesus veio nos dizer. O tempo inteiro ele conversava com Deus, dizendo, Pai, que se faça a sua vontade e não a minha. Ele estava exercendo o seu dever com a vontade divina. Então, quando nós recebemos, né, alguma situação, falamos isso como Jesus, vamos para o nosso Monte das Oliveiras e falamos com o Pai, né, que seja feita a sua vontade e que eu possa obedecer, né? Se é para estar passando por uma pandemia, que eu possa passar da melhor forma e não fazer aquelas perguntas infantis. Por que Deus permitiu isso? Por que comigo? Por quê? Não é assim, né? Se não tem como evitar, se é uma coisa da natureza, vamos passar da melhor forma possível sem perder a nossa dignidade, utilidade e beleza, né? O dever não tem limites, disse Denis. Né? Eu vou fazer o dever daqui a aqui. Não, eu posso andar 100 passos a mais com essa pessoa, então que eu ande. Ainda fala Denis que a prática constante do dever leva ao aperfeiçoamento. O hábito do bem facilita a sua prática. Tudo, desde quando formamos o nosso cérebro como Homo sapiens, foi a repetição de um hábito que foi formando no cérebro uma área para gravar o hábito desse ato. Então, se hoje, né, a gente levanta pela manhã, já tem o hábito de fazer, né, a nossa higiene, em algum momento a gente começou isso, a criar esse hábito. Hoje é natural, né? Se meio-dia eu sei que é o horário da alimentação, eu vou para um lugar me alimentar, eu criei esse hábito em algum momento. Então, criar o hábito de fazer o seu dever, né? Todos os dias, em todos os momentos, o espírito vai se aperfeiçoar nisso. Porque é para isso que nascemos, para fazer o dever de casa, né? A nossa casa, que é o planeta, e que somos devedores uns aos outros, né? Eu devo a minha vida aos meus pais, né? E o que eu estou fazendo para essa recompensa? Eu devo meu alimento àquele que está plantando, que eu nem sei o nome dele. Eu devo meu trabalho ao patrão, né, que me admitiu nesse emprego. Né? Eu devo tanto, tanto. E quando é que eu vou começar a exercer esse dever? Denis vai falar também de fé, esperança e consolações. O que mais precisamos atualmente? Olha como é que Leon Denis é atualíssimo. Né? Diz ele, a fé é a confiança da criatura em seus destinos. Qual é o meu destino? Qual é o seu destino? É o mesmo, né? O nosso destino é o aprimoramento moral, é ser bom, né? Outro dia um amigo me dizia, mas ser igual a Madre Teresa eu não consigo, igual o Chico Xavier eu não consigo. Eu disse a ele, mas vai conseguir. Todos nós um dia seremos Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Gandhi, Irmã Dulce, todos esses grandes, porque eles passaram por esse caminho que estamos trilhando agora e chegaram, cumprindo o dever. O que eles fizeram aqui uma vida inteira? Cumprindo o seu dever de espalhar o bem. Esse é o destino de todos nós. Tenhamos essa fé, a gente não pode titubear.
Só que somos imediatistas, eu quero ser bom hoje, ainda não consigo. Né? O próprio Paulo de Tarso disse isso. Né? O mal que eu não quero, isso eu faço, o bem que eu quero, ainda não faço. Se Paulo chegou a essa conclusão, e ele é o São Paulo, que dirá eu. Né? Então, fé, para Denis, é a certeza de estar no caminho que vai ter a verdade. Estamos caminhando para a verdade? E o que é a verdade? Né? O que é a verdade? A luz do mundo, o caminho, Jesus Cristo. A verdadeira vida, a única verdade, o único caminho é Jesus. Eu estou nesse caminho? E aí nós vamos de novo ao Evangelho segundo o Espiritismo, né? Eu estou fazendo essa mescla aqui dos dois livros, porque a gente se esquece da beleza que são as obras básicas, que temos sempre que estar lendo, relendo, estudando. Cada parágrafo ali abre uma porta enorme, né, à nossa visão e nos dá força para continuarmos. Olha o que está no capítulo 19 sobre o poder da fé, que já ouvimos várias vezes. Fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade, nos deixou Allan Kardec. Por isso que a fé espírita ela é raciocinada. A minha fé não é obedecer quem quer que eu acredite em outras coisas. É a fé que diz a mim, eu creio, eu sinto racionalmente que é assim ou não. Leon Denis vai continuar. Feliz aquele que crê, que sabe, que vê e caminha firme, porque a fé é profunda, inabalável, nada pode abalar minha fé. A pandemia aí não pode abalar minha fé. Existe algo além da pandemia, além dos flagelos, além das desgraças que nos acontecem. Essa fé não pode ser abalada por um problema pontual, ocasional, temporal. Ela tem que ser mais profunda do que isso. Vamos lembrar do livro de Jó, que a gente fala a paciência de Jó. Ele teve todos os reveses possíveis e não perdeu a fé em Deus. E às vezes acontece uma coisinha, a gente já briga com Deus. Meu pai morreu, não vou mais, né? não quero mais conversar com Deus, eu não tenho mais fé, não tenho mais religião. Que isso? Isso é infantilidade. Vamos crescer em espírito, sermos mais maduros nos nossos pensamentos, na nossa fala. Essas coisas a gente nem fala. O espírito, então, pelo amor de Deus. Né? A fé habilita o ser, olha o que o Denis nos fala, por isso que temos que estudar Leon Denis. A fé habilita o ser a superar os maiores obstáculos. A fé não remove montanhas. Né? Aí quando vem um montinho, não é nem uma montanha, um montinho, a gente já perde a fé. O que está acontecendo? Né? O que está acontecendo? Então a verdadeira fé, segundo Denis, está na convicção que nos anima, nos arrebata para os ideais mais elevados. Olha a palavra que ele usa, arrebata, nos arrasta para cima. A fé tem que ser aquele tufão, aquele vento que joga a gente para cima e não que nos derrube. Né? Então, fé anima é alma. A fé tem que estar na nossa alma para a gente sair da cama e fazer alguma coisa útil, bonito e digno. Vamos guardar essas três palavras, né, nessa nossa reflexão. Saio da cama para fazer alguma coisa útil, alguma coisa digna e bela. E ao dormir pensar, o que eu fiz de útil, digno e belo hoje, para valer ter vivido esse dia. Assim, todos os dias pensar sobre isso. E a consolação espírita, diz Denis, é saber que todo sofrimento é legítimo. Né? As dores do mundo não erram o endereço, os problemas do mundo não erram o endereço. Chegou na minha casa, é meu, vamos resolver, é um desafio. Né? Então, como quando a gente era criança, que tinha aqueles brinquedos de desafio, né? Um quebra-cabeça, lá a gente ficava animadinho, vamos ver se eu consigo realizar esse quebra-cabeça enorme. E a vida inteira é isso. Quando chega um desafio, né, que a gente chama de problema, vamos ver como é que eu monto esse quebra-cabeça. Quais são as estratégias? Aí, a hora que ele estiver montado, resolveu o desafio, resolveu o problema. Né? Nós somos racionais para isso. Existe o problema, mas existe a solução. Né? Nós estamos agora passando pelo inverno, todo mundo reclamando do frio, esquece do sol.
Nós estamos num planeta que faz sol o ano inteiro, então em vez de ficar no frio, vá para o sol é a solução do frio. E a gente não vê, a gente fica só reclamando, ai que frio, ai que frio, ai que frio. Tem que falar, ai graças a Deus tem o sol, tem o sol, tem o sol que me aquece. Né? Tem o sol na minha casa, tem o sol na rua, tem o sol... Gente, vamos olhar solução, não problema. Né? Então esse sofrimento sabemos que é um aprendizado de algo que eu deixei de aprender para trás e que agora chegou a oportunidade. Como espírita também saber que a morte nada aniquila, que os sentimentos perduram na vida de além-túmulo e que todos que se amaram na terra tornam a se encontrar. O Espiritismo é a única religião que nos dá essa certeza, pelo número, pelos milhares de cartas que Chico Xavier escreveu, né, em nome daqueles que vieram de novo rever e dar o testemunho do seu amor para uma mãe, para um pai, para alguém, é prova inconteste que a vida continua, estamos todos vivos e vamos nos reencontrar pelo amor de Deus. Não é possível que esse Deus que é só amor me permita amar alguém para depois levar e eu nunca mais ver. Que justiça é essa? Né? Então a minha fé tem que acreditar e tem que sentir, né, que eu estou com aqueles que amo, só que eles estão no invisível e eu estou aqui na matéria, não consigo ver, mas em sonhos, no além-túmulo, eu estarei com eles de novo, porque esse laço não se rompe. Isso aí tem que estar claro para todo espírita. Né? Nessa pandemia as pessoas estão indo embora, mas estão indo embora na nossa frente, mas não foram aniquiladas para todo sempre. Uma outra questão que Denis levanta, muito importante para a nossa reflexão: orgulho, riqueza e pobreza. E ele começa dizendo: de todos os males, o orgulho é o mais temível. Então nós falamos aí, nós estamos todos preocupados com essa pandemia, né, que é viral, mas existe uma pandemia muito mais antiga, que também é cosmopolita, que é o orgulho, essa doença do espírito, que todos, infelizmente, já estamos contaminados. Né? E esse orgulho, diz-nos Denis, deixa em sua passagem o germe de quase todos os vícios, e ele também vai dizer que é o maior flagelo da humanidade. Esse é o grande flagelo que temos que lutar contra, que temos que achar o antídoto. A vacina, o antídoto do orgulho se chama humildade. Mas nós estamos numa sociedade que é feio ser humilde, ser bom, ser manso. Você tem que ser altivo, né? Aquele ar orgulhoso de quem tem poder, riqueza e bens temporais, esses que são aplaudidos, infelizmente. Dele, do orgulho, procedem todos os transtornos da vida, diz Denis, e eu concordo. Todos os problemas que eu passei na minha vida, todas as tristezas e todas as quedas foram por causa do meu orgulho. Então as atitudes que eu tomei em nome desse orgulho me fizeram sofrer, e eu sei exatamente quais foram os pontos, porque esse vírus ainda está em mim e eu preciso trabalhar com ele. Né? Então os transtornos da vida social, as rivalidades entre os povos, as guerras são filhas do orgulho, intriga, ódio, guerra dentro de casa, guerra de família. Minha família tem brasão, ela é melhor que a sua. Né? A minha tem títulos, tem isso, aquilo, outro. Que tem nada. Né? Olha o que Denis nos diz: o orgulho nos desvia do amor de nossos semelhantes. Né? Às vezes eu fico carente do amor do outro porque eu me coloco acima. E o que é o orgulho? O orgulho é quando eu, em algum momento, me senti superior a alguém. Isso não existe. Não existe ninguém acima nem abaixo. Nós somos diferentes. E diferença não quer dizer superioridade ou inferioridade, é apenas diferente. Né? Homem e mulher são diferentes, mas um não é superior ao outro, embora queiram nos fazer pensar assim. A sociedade criou isso, um grupo, né, de homens criou isso. Mas isso não existe e não pode existir na nossa cabeça. Isso atrapalha o nosso aperfeiçoamento, superestima o nosso valor, diz Denis.
Eu sou melhor do que o outro. Por quê? Não é só porque eu tenho um título acadêmico, eu tenho, né, um tal nível social. Isso aí foi criado pelo homem. E aí nós vamos de novo ao Evangelho segundo o Espiritismo. Precisamos estudar o Evangelho muito. Capítulo 7, um bispo de Argel, chamado Adolfo, né, no capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito, ele vai dizer: o orgulho é o terrível adversário da humildade. Não dá para ser humilde e orgulhoso ao mesmo tempo. Né? Então, combatemos o orgulho com a humildade. A glória, né, dos portentosos do mundo, diz Denis, os títulos, os bens, vai ficar tudo para trás. Né? Isso não é reconhecido do outro lado. Vamos chegar lá nus, igual quando nós chegamos na Terra. A gente chega na Terra nu, não tem nada, não tem nem roupa. Alguém tem que nos vestir, alguém tem que nos alimentar, né? Alguém tem que nos ensinar a andar. Assim nós começamos a nossa vida aqui na Terra. Do outro lado também, vamos começar do zero. Né? Lá não tem o doutor fulano de tal, lá é um espírito que chega lá para poder continuar a caminhada. Né? Então precisamos refletir sobre o que somos mais do que sobre o que temos ou detemos. Vamos agora para o Evangelho de Jesus, vamos pegar Mateus. O livro de Mateus, capítulo 6, versículo 19, diz o quê? Que Jesus falou: não acumuleis tesouros para vós sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, os ladrões roubam. Porque onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. E eu substituiria coração por espírito. Porque sabemos pela literatura espírita que o espírito fica preso naquilo que ele acha que é o tesouro dele. O dinheiro todo que ele deixou aqui, ele pode ficar ali preso àquele dinheiro, aquelas terras, ou aquela pessoa que ele achou que fosse dele, aos filhos, à esposa. Fica agarrado o espírito ali porque ele acha que é dele. Não se desapegou. Então Denis vai dizer que todos somos iguais diante do perigo, do sofrimento e da morte. Olha só, então quem é da área da saúde aí sabe que quem está no hospital 5 estrelas, né, no Albert Einstein aí do Brasil, ou naquela enfermaria do SUS, a hora de morrer é a mesma forma. A dor é a mesma, né, só muda o cenário. Então nessa hora nos igualamos, né, no perigo, no sofrimento, na morte. Né? E ele ainda vai falar: somos construídos da mesma argila e os corpos animados de espírito da mesma origem. Não é? Então vamos lembrar aqui do Livro dos Espíritos, da questão 115, onde os Espíritos dizem para Allan Kardec, para todos nós, que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Então a gente vem do mesmo jeito. Né? Nada nos pertence nesta terra. Vamos repetir? Nada nos pertence nesta terra. Como nos diz Emmanuel, somos usufrutuários. Podemos nos utilizar de tudo, né? Porque tudo é do meu Pai. Mas quando eu precisar sair, não olhar para trás como a esposa de Ló para não virar estátua de sal. Vá, né? Continue a sua caminhada. Né? Então o próprio corpo é empréstimo, né? Eu tenho que devolver para a terra, é uma roupa da terra que eu me vestiu, o espírito, para eu experimentar as coisas da terra, devolvo para a terra e subo. Né? Então é assim que devemos nos comportar. Tá? Agora, a questão da riqueza, como é que ele coloca a questão da riqueza? A riqueza não é um mal. Né? Não é que a pessoa não possa ter bens materiais aqui. Agora, a questão é como eu reajo em relação a essa riqueza. Né? Eu estimulo esse orgulho. Né? É preciso ser senhor da fortuna, nos orienta Denis, mas não escravo dessa fortuna. Né? Porque o dinheiro, nós sabemos, ele contribui, quando bem aplicado, com o progresso intelectual, né? Com instituições beneficentes, né? Com escolas, hospitais,
Olha quanta coisa se pode fazer com dinheiro e quanta coisa não se faz por falta de dinheiro. Então, sendo canalizados, teremos boas escolas, bons hospitais, bons centros espíritas, né? Com dinheiro para servir cada vez mais. Não teremos essa diferença social que, infelizmente, cada dia aumenta mais, né? Essa injustiça social, principalmente no nosso país. Agora, uma pergunta para cada um de nós, para a nossa reflexão. Nós estamos preparados para hoje recebermos uma fortuna, ganhar na loteria milhões de dólares? Será que isso não vai mudar tão drasticamente a nossa vida, até fazendo com que percamos a existência? Então, Denis vai perguntar, será que estamos suficientemente prevenidos contra as seduções da riqueza? Então, se não conseguirmos ceder a essa tentação da riqueza, vamos passar longe, vamos preferir uma vida mais simples. De repente, uma vida simples e humilde é mais meritória. Esse simples que está suportando o peso da civilização, que sustenta a própria humanidade com o seu trabalho, o próprio país com o seu trabalho. Olha aí na pandemia, quem é que ficou trabalhando, quem não pôde fazer home office em casa? Foi aquele que está ali na mão de obra mesmo. E que Denis vai nos alertar, o pobre deve ser sagrado para todos, pois foi nessa condição que Jesus quis nascer e morrer. Por isso que os nossos irmãos judeus não aceitam Jesus como Messias, porque ele veio simples e não fez a mudança que um rei faria, como fazia à sua época. Vamos nos lembrar que os grandes espíritos vêm no lar mais simples, eles não vêm no luxo, e quando vêm acaba saindo, como aconteceu com Francisco de Assis, deixou toda a riqueza e foi trabalhar com os pobres. Então é no trabalho ao outro é que nós crescemos. E Denis, vou terminar com ele aqui falando do que não poderia deixar de falar, o amor. E Denis, ele é também um poeta, e quando ele fala de amor, ele vai dizer que o amor é a celeste atração das almas e dos mundos. Olha só, amor como força de atração de almas e dos mundos. Então, amor é uma coisa que muitas vezes não sentimos a sua amplitude, a sua abrangência entre os mundos, porque existem mundos superiores à Terra que nesse instante os espíritos de lá estão emanando energias para nós, como faz o sol todos os dias, para que a gente possa beber dessa energia e ter insights, ter desejo do bem, pegando essa onda de pensamento que eles enviam para nós o tempo inteiro. Então é por amor que eles fazem isso para o mundo inferior. É uma potência divina, diz Denis, que liga os universos. Existe mais de um universo. Denis está dizendo, é uma potência que liga os universos, que os governa, e vai dizer uma frase poética: o amor é o olhar de Deus. O amor é o olhar de Deus para todo o universo. A luz divina abrange o universo. E olha o que Denis vai dizer também: amar, que é o nosso objetivo na vida, é sentir-se viver em todos e por todos. Amar é sentir-se viver em todos e por todos. Então eu tenho que me sentir no outro, como uma afinidade, como uma fraternidade, para que eu faça algo pelo outro. Aquele que está sofrendo sou eu. Eu tenho que sentir a dor dele e ir ao encontro dele, por todos. É consagrar-se ao sacrifício. Quem ama se sacrifica. Só que esse sacrifício se chama sagrado ofício. Sagrado porque de Deus. Todo lugar e toda ação é sagrada porque Deus está em todos os lugares. Façamos da ação
façamos no local onde nos encontramos algo sagrado, algo em conexão com o alto, para nos envolvermos mesmo num trabalho de caridade que é o amor em ação. Falamos tanto no Espiritismo que fora da caridade não há salvação. Se não estamos nessa caridade que é o amor em ação, não estamos nos salvando de nós mesmos, de tudo que trazemos de outras vidas que não são coisas boas e não fazemos força para mudar. E só vamos apagar erros com o amor. O amor não apaga uma multidão de pecados, como nos disse Pedro, né? Então, até a morte em benefício de uma causa ou de um ser. Olha os primeiros cristãos morrendo queimados, morrendo na arena, comidos por leões e continuando na fé, no amor, na entrega. Quem ama se entrega, não pensa no que vai ganhar, pensa o quanto pode se doar. Agora veja o poema de Denis. O amor, profundo como o mar, infinito como o céu, abraça todas as criaturas. Deus é o seu foco, né? O foco do amor, a origem do amor é divina. Assim como o sol se projeta sem exclusões sobre todas as coisas e reaquece a natureza inteira, assim também o amor divino vivifica em todas as almas. E para terminar essa frase de Denis, todos os seres foram criados para amar. Aí está o objetivo da vida, aí está o nosso destino. Temos pessoas que verdadeiramente amamos. Continua Denis, todos somos irmãos. Estamos destinados a conhecermos-nos e unirmos-nos na santa harmonia das leis e das coisas, longe das paixões e das grandezas ilusórias da terra. E ele vai deixar a sua mensagem para nós irmos encerrando. Enquanto esperamos esse dia, que meu pensamento se estenda sobre vós, como testemunho de eterna simpatia, que ele vos ampare nas dúvidas, vos console nas dores, vos conforte nos desfalecimentos, e que se junte ao vosso próprio pensamento para pedir ao Pai comum que nos auxilie a conquistar um futuro melhor. Por isso, meus amigos, nós temos as obras de Allan Kardec, nós temos as obras de Leon Denis, que nos consola quando nós lemos, nos fortalece e nos impulsiona a continuarmos caminhando no destino do amor, no destino do amar e de nos sentirmos realmente irmãos e irmãs, filhos e filhas desse Pai amor que nos aguarda o nosso despertar. Que tenhamos a sua bênção nesse instante. E eu agradeço pela sua presença conosco nessa nossa reflexão. Que assim seja. Um abraço.